é a dona da nossa cabeça. A gente reza para ela quando a gente quer acalmar nossa cabeça. E tem uma cantiga que eu gosto muito de cantar. Como ela é uma guerreira, como ela entra em coisas difíceis e ela resolve, ela luta, ela morre, ela vence ali, agarrada com a pessoa. Tem uma cantiga muito linda que a gente canta dela. Ia la de cole, a origenia, ia sabalorigenia, a la o, ia la de cole, a origenia, ia sabacole. Eu estou dizendo, esta é a dona da coroa do rei, é aquela que toma conta com muito cuidado da coroa do rei. Ela é esposa de Obatalá. Em Yorubá, Iemanjá quer dizer mãezinha cujos filhos são peixes, porque Iemanjá no original é Iê Monjá. Iê é mãezinha, porque Iá é mãe, então é uma forma carinhosa de chamar a mãe, se não chamar só de Já, se chamar de Iê. E Monjá é cujos filhos são peixes, então Iemanjá vem de Iemonjá, que é a mãe cujos filhos são peixes, porque ela é a senhora das águas, então os peixes e tudo que vem do mar e das águas são os primeiros filhos dela. Clarão à beira-mar, vejo mamãe Iemanjá, dona das águas, tu és mãe, ó Janaína Odoiá. Dizem que Iemanjá morava sozinha lá no Oro. Lá ela comia, lá ela se banhava e não tinha ninguém para conversar. E ela se sentia muito triste porque Iemanjá tinha muita vontade de ter uma família. Então um dia o Olodumaré falou para ela: Iemanjá, está na hora de você se casar e ter filhos. Está na hora de você formar uma família, para você ter com quem conversar, se banhar, se divertir, com quem você passar seu tempo. E Iemanjá, então, engravidou. Então um dia a barriga de Iemanjá começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E ela não sabia muito o que era, e aquilo foi crescendo, 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 e de repente Iemanjá pariu. Só que ela pariu as estrelas. E as estrelas saíram da barriga de Iemanjá e foram direto para a volta da Celeste. E Iemanjá ficou se sentindo lá muito sozinha, falou: poxa, fui parir logo as estrelas que foram embora. E o tempo passou, a barriga de Iemanjá começou a crescer de novo. E ela ficou feliz: agora eu vou ter filhos, vou ter uma família, né? E a barriga dela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E um dia Iemanjá pariu. Só que ela pariu as nuvens. E as nuvens também foram para o céu, até se transformarem em chuva. E Iemanjá continuou sozinha. Eu disse: poxa, será que eu vou passar toda a minha vida sozinha assim? E o tempo passou e um dia a barriga de Iemanjá começou a crescer de novo. E aí cresceu muito mais. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E um dia ela pariu os orixás, que eram os filhos dela e que ficaram para sempre fazendo companhia para ela. E aí Iemanjá deixou de ser sozinha e passou a ter com quem conversar, com quem brincar, até com quem brigar. Na hora de brigar, ela briga com uma coisa horrível. Ela é capaz de bater, ela é capaz de engalfinhar, entende? Ela tem uma personalidade muito forte, muito boa. Ela discute, ela toma partido das pessoas, entendeu? Mas tem as qualidades dela. Tem hora que ela briga, tem hora que ela se mete no que não deve, mas é porque ela é a mãe dos orixás. Iemanjá primeiro pariu o dia e a noite, depois pariu Exu e Ogum, depois pariu Oxóssi, ela pariu Xangô, ela pariu Dadá, ela pariu Adiacá, ela cuidou de Omolu, ela pariu Orixabi, ela pariu a água doce e água salgada, ela pariu a Gê, que é o orixá da riqueza, ela pariu Orugã, que é o orixá do ar. Então, ela pariu muitos orixás que fazem parte do nosso cotidiano. Ela era casada com Oxalá, que é o Senhor do Branco, é um dos orixás mais velhos. E aí, quando Olorum, que é Deus, foi dizer o que cada orixá iria cuidar,
Ogum ficou com os ferros, o Senhor dos Metais, Oxóssi a caça, Oxalá o Senhor do Branco, da parte do universo do ar, Yansan a Senhora dos Ventos, Xangô o Senhor do Fogo, Exu é o movimento, a comunicação. E aí Iemanjá ela ficou para poder cuidar da casa, cuidar de Oxalá, que é o Senhor do Branco, e ficou para cuidar dos filhos. E aí ela achava muito injusto, porque Yansan ela tinha os ventos, Xangô tinha o fogo e ela não tinha nada relacionado à natureza, simplesmente o lá para ela não era suficiente. E aí ela ficou enchendo muito a paciência de Oxalá o tempo todo questionando o porquê. E de tanto questionar, acabou que ele teve um surto e ficou um pouco fora de si. Teve um... Como é que eu posso falar isso? Um problema mental. E aí ela ficou preocupada, percebeu a besteira que ela tinha feito e aí ela começou a cuidar dele e cuidar com muito amor. E aí ela conseguiu curar. Quando ele se viu curado, ele foi pedir a Deus, porque ele foi o primeiro a deixar ser criado por Olorum, para poder deixar Iemanjá tomar conta de todas as cabeças, não só porque ela foi capaz de cuidar dele, então ela passaria a cuidar de todo mundo. E aí foi quando Iemanjá ganhou o título de Auri, é mãe, e Uri é a cabeça, que é a mãe de todas as cabeças. E aí a gente pede a Iemanjá para tomar conta, para nos dar equilíbrio, nos dar sanidade, e tudo que é relacionado ao mental é Iemanjá. Quando é uma cabeça no sentido físico, é outro orixá, Ogum. Mas tudo que é no sentido mental, psicológico, é Iemanjá que é responsável. Iemanjá é uma mulher que tem classe para se vestir. Ela não vai escolher o mais rico, mas vai escolher uma coisa boa, uma coisa de classe, de bom gosto. Ela é sóbria nos seus adornos. Ela é muito da mandona. Ela quer ser a dona do pedaço, mas assim, com os humanos, com as pessoas. As pessoas que são de Iemanjá, ela tem uma coisa muito dela. Às vezes ela toma partido das pessoas, sabe? Toma partido de determinada coisa. E às vezes elas ajudam muito, principalmente a compreender. Mas ela tem uma coisa, quando ela tem de falar, que ela tem que brigar, ela briga, ela chora, mas briga. Às vezes, aí tudo que ela vê, ela fala. Não conte segredo a ela não, viu? Porque às vezes você conta um segredo pra ela, ela sai dali, aí ela vê um amigo e diz assim, vem aqui que eu tenho uma coisa pra te contar, não conte a ninguém. É muito, que sabe muito bem o que ela quer, mas ela também é muito sensível, ela fica muito... não estou falando aqui baseada assim na religião, porque eu não sou, né? Essa ideia mesmo que eu tenho dela é de uma mulher muito decidida. Ela é mãe de vários orixás, então as mães geralmente são mulheres, né, muito decididas e tal, que sabem o que querem. Mas eu vejo também essa coisa dela ser muito sensível, né? Dizem que o mar foi feito das lágrimas de Iemanjá, né? Tem alguns contos. Por isso que o mar é salgado, as nossas lágrimas também. Então, ao mesmo tempo, né, ela é muito sensível, ela percebe muito o que está acontecendo com a gente. E ela cuida, ela protege, ela traz para perto, ela ama, né? Eu procuro sempre estar buscando não encaixar os orixás em uma forma humana, porque é a força da natureza. Então eu prefiro mais sentir do que visualizar, porque se você for colocar que Iemanjá é o mar, é a mãe, é uma das esposas de Oxalá, eu vou imaginar uma Iemanjá mais velha, uma senhora, aquela que protege, a mãe que acolhe, que embala. Mas se eu for parar para poder ver a Iemanjá, que é chamada de Ogum Teco, a Iemanjá mais nova, que carrega espada, que guerreia, que caminha com Ogum, que caminha com Xagyan, ela vai ser mais nova, ela vai ser mais magra, ela não vai ter os seios mais tão fartos, porque não vai estar mais voltado pro lado materno. E aí, se eu for tentar criar o estereótipo de Iemanjá de acordo com cada caminho e cada segmento que ela toma, essa energia vai tomando, eu vou criar infinitas Iemanjás. Então eu prefiro muito mais sentido do que estar tentando visualizar a Iemanjá em si. Dizem que Iemanjá, desde o início lá, desde o começo dos tempos, ela já andava muito irritada com a humanidade. Porque as pessoas achavam que o mar era um lugar onde se podia jogar todas as coisas que elas não queriam. Tudo que elas não queriam em casa, que elas não gostavam, elas iam lá e jogavam no mar, porque elas pensavam, o mar leva embora, nunca mais volta, tudo bem, vamos jogar no mar. Só que o mar é a casa de Iemanjá, e ela não estava gostando nem um pouco disso. Então um dia Iemanjá Sessu foi falar com o Lodumaré, e começou a se lamentar e a dizer que as pessoas
não tinham cuidado nenhum com a casa dela, que estavam deixando a casa dela muito bagunçada. E Iemanjá gosta de tudo arrumadinho. E aí, Olodumaré ficou pensando numa forma de ajudar Iemanjá. Então ele deu para Iemanjá as ondas do mar. Ele falou, olha, eu vou te dar de presente as ondas, você vai ter a capacidade de criar as ondas do mar, para que tudo que tiver no fundo do mar e que não for dele, seja devolvido à praia. Então é por isso que quando a gente joga alguma coisa no mar que o mar não quer, no dia seguinte a gente encontra lá na beira da praia, porque as ondas vão lá e devolvem. Então esse foi um pedido de Iemanjá para Olodumaré, as ondas do mar. A escravidão começa a ser perseguida, porque não adianta, você não vai conseguir falar de Iemanjá se não falar nisso. Os navios começam a ser interditados, porque a escravidão está demais. E vai ter um momento aqui na Bahia, eu estou falando de Bahia, estamos falando de Bahia, que vai ter menos escravos, porque já tem muitos e está tendo tráfico. E começa a vir leis, e nessas leis começa a diminuir a escravidão, o modo de viver dos escravos. Então, começa as leis do ventre livre, aquelas coisas todas. E o senhor começa a perder o seu poder aquisitivo de dinheiro. Então, aqueles grandes senhores que tinham grandes quantidades de terra, tinham os escravos de ganho, que começam a vender o que eles têm. Porém, aqueles que se libertavam não queriam ser submissos a senhor nenhum. O que ele fazia? Ele tinha que ter um modo de sobreviver, sem se vender a seu senhor, sem humilhar seu senhor. Ele vai fazer o quê? Ele se joga ao mar, ele vai pescar. E ele já traz a memória de Iemanjá, que é a mãe dos orixás da sua África. Existe uma coisa muito interessante, que são a primeira oferenda, que talvez se sabe que foi feita a Iemanjá, foi que quando eles puxam a rede, que é todo aquele processo que você deve conhecer, que é uma coisa muito dura, eles então, quando traz a rede, que tem que ter muita calma e tranquilidade, eles têm os cantos de trabalho, que você sabe que o mar, ele traz, eles seguram a rede. Quando o mar volta, eles têm que segurar a rede para o peixe não voltar. Então, eles fazem grandes homenagens a Iemanjá e a Nanã. Então, quando ele puxa a rede, ele separa o peixe mais bonito e joga no mar de volta, oferecendo a Iemanjá, para que eles tenham sempre prosperidade. No momento que eles puxam a rede, eles usam esse movimento. Se um dia você for ver uma puxada de rede, ele traz esse movimento. Então eles cantam: Enana enago, Enana Iemanjá, Enana enago, Enana Iemanjá, a puxar e a puxar, aí puxar, Iemanjá tá no Angoli, aí puxar. Aí ele respira e começa novamente bem tranquilo. Enana